isso aí, estamos começando mais um programa Tá Ligado, diretamente da Doctum TV e aqui do Casarão das Artes, com essa galera bacana aqui. Palma para vocês! Valeu por estarem aqui, disponibilizarem o tempo de vocês, participando do nosso programa, que essa semana, gente, está falando de um assunto bacana que tem a ver com a época, que é a liberdade de expressão. Né? A gente recentemente lembrou aí de 50 anos do golpe militar. Então, foi uma época que as pessoas não tinham a liberdade de expressão. E hoje, depois de anos conquistada a tal liberdade de expressão, eu gostaria de saber de vocês o que foi feito dela. Será que estamos aproveitando bem a liberdade de expressão tão sonhada? E aí, Renato, vamos começar com você, que já está com o microfone na mão. Qual que é a sua opinião? Estamos aproveitando bem a liberdade de expressão? Olha, Bia, eu acho que, na verdade, aproveitar a liberdade sempre é muito difícil, porque as pessoas, às vezes, confundem liberdade com libertinagem. Eu vejo que, desde a época do golpe, as pessoas se pintam para tirar presidente, isso é legal, mas quando elas acham que fazer passeatas, quebrar ônibus, botar fogo em loja, se isso é liberdade de expressão, eles não estão usando adequadamente o que é isso tido como liberdade. Então, a gente, ao longo do programa, vai abordar temas, né, interessantes para estar falando a respeito disso. Isso aí. Bom, essa foi a opinião do Renato. Quem vai falar para mim hoje? Acha que foi bem aproveitado, que os jovens, ou os adultos, enfim, estão aproveitando bem a liberdade? Vinícius, o que você acha da liberdade de hoje em dia? Bom dia a todos, bom dia, Bia. Como você disse, a gente passou aí por um período de ditadura militar, onde que as opiniões eram amordaçadas e quem ousasse a pronunciar algum tipo de manifestação contra o governo, principalmente, era torturado, e como foi feito isso durante o regime militar, que durou praticamente 21 anos, né? Até que a direta já em 85 foi uma conquista democrática e onde que a gente teve a liberdade de expressões. Mas mesmo com a falta de liberdade de expressão na época da ditadura militar, muitos artistas, né, romperam as regras, e como o movimento Tropicália, como o Gilberto Gil, como o Chico Buarque, que foram exilados, foram torturados, mas romperam a regra para a gente poder hoje estar tendo maior liberdade de expressão. E a imprensa também, uma imprensa que sempre apoiou a ditadura militar, e a gente teve aí, durante o golpe, um fanzine que rompeu todas essas regras para mostrar a nossa liberdade, que foi o fanzine Pasquim, né? Na época, um fanzine que Pasquim quer dizer jornal diflamador, porque todo jornal que saía, que não fosse um jornal que era de apoio à ditadura militar, ou um jornal clandestino, a ditadura chamava de Pasquim. Aí Jaguar, com a equipe Ziraldo, mais outros cartunistas, falaram assim, ó, vamos pôr Pasquim que a gente já mata os caras, né? Porque é um jornal diflamador. Então, hoje está aí. Hoje a gente tem liberdade de expressão, apesar da grande mídia ser controlada por poucas pessoas. Em países desenvolvidos, não é permitido o mesmo dono ser dono de jornal, TV, rádio. E hoje a gente vê aí como a Globo, por exemplo, ela é dona de uma TV, é dona de rádio, é dona de revista, é dona de jornal, então ela circula grande parte da informação, né? E dono de grandes sites também, como o Terra, o UOL, e o Globo, que são esses sites de notícia que controlam mais de 80% das informações digeridas. Aproveitando, né, em cima do que o Cazuza falou,
Muita gente não tem o conhecimento, né, gente, de quem foi Chico Buarque, né? A molecada de agora pode até curtir uma ou outra música, mas esses caras ralaram demais, sabe? Quando o Cazuza estava falando, me veio uma música que Roberto Carlos fez para Caetano Veloso, que muita gente desconhece, que essa música foi para Caetano Veloso, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história irá contar de um mundo tão distante. Então, o Caetano estava exilado na França, não é, Cazuza? E ele passou, comeu pão que o diabo amassou. Então, a galera de hoje, o movimento tropical, que nem o Cazuza falou, a galera de hoje não faz ideia o que é a liberdade de expressão que eles têm hoje. Foi a custo de sangue e suor, né? Foi muito sangue que rolou, sabe? Então, aquela época é uma coisa que tem que ser lembrada, tem que ser discutida, tem que ser falada, né? Tem muita molecada de hoje que não faz ideia o que aquele pessoal passou. Então, eu achei muito bacana e eu, de uma certa forma, né, já que, pelo que eu vejo, eu sou o mais velho da galera, eu vi com uma forma bem saudosa o que o Cazuza falou, que faz lembrar, né, daquele momento da história, não só como um momento histórico, sabe? Mas, tipo, ver o caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, isso aí dá uma alegria, sabe, muito grande. E se as crianças, de uma molecada, pudesse aprofundar mais essa história, seria bacana, seria gratificante. E tenho certeza que não ia ser uma coisa desperdiçada, não seria um tempo desperdiçado. Eu queria saber aqui, assim, até dos mais jovens, essa primeira pergunta que eu tinha feito sobre, vocês acham que vocês estão aproveitando a tão sonhada liberdade de expressão como deveriam? E agora, ouvindo o Renato falar, me passa pela cabeça isso. Na época que esses jovens artistas estavam lutando para conquistar a liberdade de expressão, será que justamente essa repressão, essa questão de proibir a liberdade de expressão, né, de reprimir a expressão, não faziam com que os jovens pensassem mais, revoltassem, quisessem expressar mais, às vezes, do que hoje? Que eles têm a liberdade e, às vezes, aproveitam o espaço para expressar, né, às vezes, coisas que não acrescentam muito. Eu não sei. Diga, Laís. Então, eu acho que é importante lembrar disso, porque a gente tem muitos jovens que não têm noção do que aconteceu antes. Então, a gente vê, assim, imaginar, tipo, como seria se a gente não tivesse a liberdade de expressão. Eu acho, para mim, eu acho que seria super difícil. Essas coisas, assim, eu acho que todo mundo aqui não se imaginaria. Tipo, a metade das coisas que a gente fala hoje em dia, a gente não poderia falar. Eu acho que seria complicado. Por isso que eu acho que essa data deve ser lembrada, que a gente deve pesquisar mais a respeito. Por isso. Caio, você acha que vocês se rebelariam contra o sistema se o sistema começasse a oprimir a liberdade de expressão? Com certeza. Com Você acha certeza. que Acho que hoje a gente depende dessa liberdade. Acho que tanto para tudo a gente depende dessa liberdade. Então, qualquer coisa que o governo fizesse, os jovens já se rebelariam. Pelo menos eu entraria nessa. Não sei se vocês fariam isso também, mas eu me rebelaria com certeza. Estevam, você acha que os jovens aproveitam bem a liberdade que têm hoje para se expressarem? Bom, eu acho que tem certos limites que não podem ser ultrapassados dessa liberdade. Mas, atualmente, estamos aproveitando de uma certa maneira, sim, por redes sociais, pelo Facebook direto, tem falando de política, de assuntos que estão atualmente sendo debatidos, e a gente tenta aproveitar o melhor possível sem passar dos limites. Eu acho que a gente aproveita a liberdade bem, mas eu acho que o que não pode é abusar dessa liberdade. A gente tem que respeitar os limites dela. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça hoje. Como? Dá um exemplo. Respeitando as autoridades, assim, que seriam, na nossa casa, os nossos pais, as pessoas que querem nosso bem mesmo. Eu acho que a liberdade ela tem que ser respeitada. Ela tem um limite. Então, o que não pode é abusar dela. Como que a gente consegue identificar esse limite? Bruna, o que você acha? Você, como uma jovem adolescente, que eu acho que é uma pessoa que gosta muito de música, pelo que eu te conheço, e tem um gosto um pouco alternativo comparado com a massa,
né, com a massa, com o que está na mídia. Eu queria que você falasse desse espaço, porque vai para a mídia muita música que às vezes não acrescenta, né, muita arte que às vezes se produz aí sem fundamento. E antes, nessa época que o Renato estava falando, que o Cazuza estava falando, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles utilizavam da arte para se expressarem contra o sistema, sobre a política, sobre as diferenças sociais. E aí, hoje, você acha que a gente utiliza bem a mídia? Você acha que os artistas utilizam bem da liberdade de expressão? Bem, ainda tem atores, artistas, que usam bem esse recurso para passar uma mensagem para as pessoas. Mas, ultimamente, os jovens, as pessoas, estão mais voltados a músicas sem fundamentos, que não te passam mensagem alguma e que não te ajudam a viver o futuro. Eu acho que seria melhor, eu gosto mais do passado. Mas, hoje em dia, está tendo músicas sem fundamentos que eu acho que, não tem problema gostarem, mas eu acho desnecessário. Por que será? Aqui, diga aqui você. Passa aqui para cá. Isso, passa para cá, Milene. Isso. Diga. Eu acho interessante isso mesmo que o Renato também falou, sobre liberdade e libertinagem. E também sobre essa expressão de liberdade. A gente tem tanto o poder da mídia na mão, tanto como o WhatsApp hoje em dia, Facebook, a rede social. Para falar a verdade, as redes de TV estão sendo escravo da rede social, se for falar a verdade. Dia de domingo, o que acontece no dia de domingo? Você vê vídeos engraçados da internet, do YouTube. Então, assim, não tem mais nada de interessante mais, pessoal. Agora, se a gente parar para pensar, tipo assim, vamos juntar uma galera, vamos fazer uma mobilização na rede social. Se tiver pelo menos umas 500 pessoas daqui de Caratinga, vamos supor que a gente quer montar um grupo teatral bem aquele bacana, que vai dar ibope para fora. Se juntar umas 500 assinaturas aqui, você já elege 5 vereadores. Então, vamos supor, a gente tem liberdade bastante, galera. Nós temos muita liberdade, só que a gente não sabe usar. A gente usa isso aí como se fosse, eu estou liberto, tipo assim, minha mãe não fala nada se eu ali escutar funk e bater bundinha. Pra ela tá legal. Ai, que bonitinho, meu filho de 3 anos batendo bundinha. Tira foto bonito. e tudo, filma. Né? Tira foto e fala, sabe que engraçadinho, vou colocar no YouTube, vai todo mundo ver e visualizar. Você acha isso liberdade? Eu acho que a liberdade é você educar o seu filho. Aí as pessoas falam assim, não, mas ele cresceu com dom. Mentira. Não cresce com dom. Cresce aquelas pessoas que foram educadas desde pequeno a aprender a sua educação. Né? E quem manda bem no teatro? Vamos supor que a Bia manda bem no teatro. Aí a filha dela também vai lá, minha filha está mandando muito bem no teatro. Mas por quê? Porque a Bia está educando ela desde pequena. Entendeu? Então as pessoas não aprendo nada. Aprende. Até velho a gente aprende. A gente tem que saber que a liberdade é diferente da libertinagem. Então a gente está aqui conversando, aí muitas vezes a gente pode estar pegando uma pedra aqui e tacar ali. E aí? Acabou a graça. Entendeu? Então vamos parar para pensar o que é liberdade mesmo. Importa para você liberdade hoje? Às vezes a gente fala mesmo tipo, em questão de liberdade, mas a gente usa isso para os nossos próprios bens. A gente usa no colégio, no trabalho, fora, com um amigo, ou então no próprio lugar onde você está fazendo uma apresentação. Porque a liberdade, o teatro, a música, transmite muito para a pessoa. Tem uma maneira tremenda de você falar com aquela pessoa que está ali assistindo, no teatro e na música. Então, assim, vamos parar para pensar o que é liberdade mesmo. Queria saber a sua opinião. Bom, eu acho assim que a liberdade nossa é muito mito. Na verdade, nós não somos tão livres quanto a gente pensa que é, mesmo hoje, da suposta democracia que a gente tem. Essa liberdade, igual eles estão falando, porque liberdade tem que ter um limite. Na verdade, liberdade não tem que ter limite, senão não é liberdade. Ele falou sobre educação, na verdade, todos deveriam ter educação para saber o que é próprio, o que é impróprio. Por exemplo, alguma coisa que vai ser, sei lá, racista, preconceituosa, aí já não tem a ver com liberdade. Mas a arte ela tem que ser livre. A música, o teatro. Só que, quando vamos supor, igual vocês fazem teatro, aí vocês vão fazer uma peça que vai criticar, sei lá, tal político aí de Caratinga ou tal empresa. Só que aí vocês não vão conseguir recurso financeiro ou um político vai entrar com ação contrária. Então, essa liberdade ela é bem assim, mitológica na nossa sociedade, que é bem moralista. Se você for fazer um tema que é tabu, sei lá, sobre sexo, sobre alguma coisa, a sociedade vai ver com maus olhos.
Então, assim, eu acho que a liberdade na sociedade, no mundo inteiro, na verdade, é um mito mesmo que eles inventaram para a gente achar que é livre, sendo que nós sempre temos alguma corrente, alguma coisa nos prendendo, ou seja, financeiramente, ou seja, moralmente, e a gente tem que lutar para quebrar isso, ir contra esses princípios morais ultrapassados, empresas que tentam restringir a arte e tudo mais. Ok. Diga, Renato. Fazendo uma dobradinha entre o que o Tomazuki e o Gleice falou, eu concordo em gênero, grau e número que ambos falaram. Só que, no que o Tomazuki falou, abre um precedente perigoso. Liberdade. O Gleice falou uma coisa muito interessante. Liberdade é ser livre. E ser livre é querer bater bundinha. Não vale nada, não vai trazer nada, mas é o que o cara quer fazer. É liberdade. E uma coisa que, lógico que nós estamos falando sobre liberdade de expressão, mas sendo negro, eu não posso deixar de falar da maior liberdade que a minha raça, né? Se bem que todos somos negros, né? Vamos colocar assim, que a gente conseguiu através de muito suor. Agora, de repente, uma cultura diferente, ela é mal vista, porque a pessoa não gosta. Então, vamos inverter a situação. Aqui temos a Bruna, que tem as músicas que ela gosta é totalmente diferente com a realidade da idade dela. Se ela coloca uma música clássica, com certeza a galera da idade dela vai falar que ela é velha, né? Vai ser esse direito, música de velho, né? Mas liberdade, gente, ela é tão frágil quanto o papel que ela foi escrita na época da escravidão. Eu costumo brincar que a liberdade, a Carta Áurea, a Lei Áurea, foi escrita em papel crepom, para não falar um outro papel, porque foi muito frágil. É muito frágil. Então tem que se ter muito cuidado ao querer limitar, cercear a liberdade de outra pessoa. Por exemplo, na minha época de moleque, eu gostava muito de funk. Não tem nada a ver com o funk de hoje em dia. Só que, na época que eu gostava de dançar funk, as pessoas já me criticavam. Era marginalizado. Então, por exemplo, o que eu acho que deve, de imediato, é uma moralização na política. Porque sem educação, sem cultura, sem esporte, sem lazer, para todos, como direito constitucional e não para uma pequena classe, eu acho que nunca vai mudar. Sempre vai ter pessoas que vai ter uma mentalidade diferente. Não estou dizendo que a mentalidade é errada. Como criticar uma pessoa de periferia que nunca teve acesso ao teatro, mas que tem acesso pela internet, principalmente, a funk, a baile funk, a violência? Como falar com essas pessoas? Vão para o teatro. Eles vão falar assim, não quero saber de teatro, nem sei. Vamos escutar música clássica. Por exemplo, eu estava vindo para cá, tinha um cara escutando, um amigo meu, escutando Johann Sebastian Bach. Se falar de Johann Sebastian Bach, quem é esse cara? Bach. É um novo MC? Eu já ouvi uns rap desse cara e tal. Só que a grande verdade é o seguinte, a música clássica, gente, ela acalma as plantas. Agora, tenta colocar um funk para uma, sei lá, uma secória, acho que ela vai morrer. Sem crítica aos funkeiros, é claro.